Olá, pessoal! Lembram-se que na videoaula 1 eu falei que na terceira videoaula o foco seriam os parâmetros? Pois bem, vamos tratar deste tema tão importante na fonologia das línguas de sinais. Os sinais que utilizaremos como exemplo certamente serão da Libras, mas todas as línguas de sinais seguem esses mesmos 5 parâmetros. Quando falamos em parâmetros, o que isso significa? Bom, de forma sucinta, significa dizer que cada língua, seja oral ou de sinais, possui regras gramaticais, na organização das palavras ou dos sinais e na combinação dessas palavras ou desses sinais nas sentenças. E essas regras devem ser respeitadas. Um exemplo do português. A palavra casa. Essa é a escrita correta, com S. Você pode escrever com Z? Pode, mas ainda assim estaria errado. Um exemplo de uma sentença, no português também. O verbo cantar. Em português, no passado, na primeira pessoa é eu cantei. Se eu digo eu cantou, sou estranho. Às vezes as crianças falam assim, mas porque elas ainda estão aprendendo. Daí a mãe ou o pai ou os professores explicam, corrigem e ela aprende. Bom, a Libras é uma língua e, portanto, ela tem parâmetros a serem seguidos. Os parâmetros são unidades que juntas formam o sinal. Então, por exemplo, o sinal de sinal é assim. Se eu faço assim, sinal, parece estranho. Numa comparação seria a casa com Z. E vocês se lembram de que nem todo sinal inicia-se com uma letra, não é mesmo? Parâmetros da Libras. Vamos começar? O primeiro parâmetro diz respeito à configuração de mão. Este é o sinal da configuração de mão. Não confundam. Este é o sinal de parâmetros e este de configuração de mão. Mas o que são as configurações de mão? Elas são o molde que a mão toma na realização do sinal. Pode ser assim, ou assim, ou assim. Depende do sinal. Vejam a tabela de configuração de mão. Existem diferentes tabelas, dependendo do autor. Mas nós, aqui no curso básico de Libras, adotaremos essa aí da imagem. Inclusive, nas atividades práticas e provas, vocês precisam ter atenção a essa tabela, ok? Então vamos praticar. Procurem na tabela o número da configuração de mão usada no sinal de Libras. Número 61, certo? Mais um.
Procurem a configuração de mão do sinal de solteiro. É a 7. Fácil demais. Então, sempre que na atividade ou prova esteja perguntando a configuração de mão do sinal tal, a resposta será um número dessa tabela, ok? Mas calma, precisa decorar a tabela? Claro que não. As tabelas serão fornecidas a vocês para consulta em atividades ou provas, ok? O segundo parâmetro é o da locação. E este é o sinal de locação. De forma básica, é onde o sinal acontece. Toca o corpo ou está à frente do sinalizador sem contato com o corpo? É isso. Então, se o sinal toca alguma parte do corpo, a resposta será a parte específica que ele está tocando. Se o sinal não toca o corpo, a resposta é espaço neutro. E este é o sinal de espaço neutro. Vejam os exemplos. Lembram-se do sinal de Libras? Ele toca o corpo ou acontece no espaço neutro? Pensem um pouco. Libras. Então, fácil a resposta. É espaço neutro. Vejam. E o sinal de fácil? Fácil. Resposta? Testa. Na testa. Atenção, pessoal. Na Libras, a pessoa que está sinalizando, seja surdo, ouvinte, intérprete, não importa, tem esse espaço aqui de sinalização, que a gente chama de quadrante. E é nele que a comunicação acontece. Vejamos a imagem do quadrante. Por isso que a câmera aqui do SEAD está posicionada certa. Nem do peitoral para cima, nem do limite da cabeça para baixo. Porque no sinal de céu, por exemplo, cortaria minha mão. Então, quando vocês forem gravar vídeo em Libras, tenham atenção ao quadrante na tela do celular e também na posição do celular, a correta. Na nossa sala, há umas dicas sobre isso também, ok? Assim, resumidamente, os sinais acontecem como na figura. Nos braços, ou nas mãos, ou no tronco, ou na cabeça, ou sem contato com o corpo, ou seja, no espaço neutro. Parâmetro 3. Movimento.
O parâmetro do movimento diz respeito a se a mão se movimenta ou não durante a realização do sinal no espaço de enunciação. E também de que forma ela se movimenta. Na Libras, de forma básica, nós temos 6 tipos de movimento. Vamos explicar cada um deles. 1. Movimento retilíneo. Por exemplo, o sinal de você ou sinal de eu. O sinal de encontrar. Retilíneo, perceberam? 2. Movimento helicoidal, como em importante ou num cabelo cacheado. 3. Movimento circular, como no sinal de bobo ou no sinal de saudade. Circular. 4. Movimento semicircular. O sinal de surdo. Vejam. No sinal de visual também. 5. Movimento sinuoso. Vejam o sinal de Brasil ou de barco. Sinuoso. Por fim, o movimento angular. Percebam no sinal de difícil. Também o sinal de raio ou de feliz. Cuidado para não confundirem o movimento 5 com o movimento 6. Ok? Sinuoso e angular. São diferentes. Agora vejam. Bastante atenção. Alguns sinais não têm movimento. São parados, como ajoelhar. A mão está parada. Também o sinal de pé. Em pé. Agora pensem e respondam. Qual o movimento do sinal de Libras? E do sinal de fácil? E o sinal de casa? Vou dar uma ajudinha. As respostas são: no sinal de Libras, o movimento é sinuoso. No sinal de fácil, é retilíneo. E no sinal de casa, não tem movimento. Vejam, este sinal de casa não tem movimento. Mas imaginem que vocês estão vendo a TV e o repórter diz: durante furacão e fortes ventos, a casa balançou bastante. Aí sim, neste contexto tem movimento. Então, depende do contexto ou do momento que o sinal for feito, ok? Bem,
Nosso quarto parâmetro é chamado de expressões não manuais, a sigla ENMS, que são as expressões faciais e corporais, importantíssimas para as línguas de sinais. Por exemplo, no português, se você ouve a voz de uma pessoa, mesmo sem vê-la, você pensa, nossa, ela está nervosa, ou ela está calma, ou ela está triste. Por quê? Por causa da voz. Nas línguas de sinais, as expressões faciais demonstram essas emoções. Então precisa praticar as expressões não manuais, ok? Porque às vezes a gente foca no sinal, mas esquece das expressões faciais e corporais. Não pode. Exemplos. Numa expressão interrogativa. Onde? Ou, por exemplo, passei no IFNMG. Combina o sinal com a expressão, ok? Agora vejam essa sinalização. Estou muito contente. A expressão facial e o sinal não condizem. Verdade? As línguas de sinais são visuais e espaciais, e também teatrais. Precisam das expressões não manuais. Tentem praticar as expressões faciais nesta imagem. Deem uma olhada. O último parâmetro, tão importante quanto os demais, é de orientação da palma da mão. Diz respeito à palma da mão mesmo. Ou seja, para que lado esta palma se encontra posicionada no momento da realização do sinal. Ela está para cima? Está para baixo? Está para o corpo? Está para frente? Para a direita ou para a esquerda? Depende do sinal. Vamos ver alguns exemplos. No sinal de tarde, qual é a orientação da palma da mão? A palma da mão se encontra direcionada para baixo, não é mesmo? No sinal de hoje, no sinal de Libras, são duas as mãos. Então, a palma da mão direita, que é a mão ativa, está orientada para o corpo. E a palma da mão esquerda, que é a mão passiva ou de suporte, está para cima. Assim, na combinação destes 5 parâmetros, tem-se o sinal. E esses parâmetros acontecem simultaneamente. Não é um de cada vez. Por exemplo, sinal de casa. Parecendo um robô? Não. Devemos ter uma atenção especial com os parâmetros da Libras, pois a mudança de um ou mais deles faz com que o significado dos sinais se altere, ou mesmo se torne um sinal
inexistente. Por exemplo, no sinal de água, tem movimento. E no sinal de pênis, sem movimento. Bem parecido. Cuidado! Para finalizar, vamos praticar analisando os parâmetros de um sinal. Os 5 parâmetros de um sinal. Agora em libras. Estudar. Configuração da mão, número 57. Locação, mão. Movimento, retilíneo. Expressões não manuais, neutra. Orientação da palma da mão para cima. Facílimo, concordam? Agora vamos aprofundar os estudos dos pares mínimos, que é um tema próprio dos parâmetros da Libras. Bom, pares mínimos são bem simples. Isso acontece quando dois sinais têm apenas um parâmetro diferente. Então, todos os parâmetros são iguais, menos um. Ou o movimento é diferente, ou a locação, ou a configuração de mão, depende. Por exemplo, lembram-se desses dois sinais da aula passada? Este e este. Um parâmetro é diferente, o movimento. Mas a configuração de mão é igual, a locação é igual, a orientação da palma da mão é igual. Expressão facial também, apenas o movimento que é diferente. No primeiro caso tem movimento, no segundo é parado. No material didático são citados alguns exemplos de pares mínimos. Vejamos. Queijo, rir. Qual parâmetro é diferente? Movimento, certo? Mais um exemplo. Marrom e roxo. Qual parâmetro difere? Configuração de mão, certo? E esses aqui? Te mostrar, me mostrar. Vejam de novo. Te mostrar, me mostrar. Parâmetro diferente é a orientação da palma da mão. Correto? Muito simples. Isso é comparado às palavras faca e vaca do português. Apenas um fonema, um som é diferente. O último exemplo da Libras. Biscoito e perigoso. E aí? A resposta não será dada agora.
mas estará no box da semana 3, ok? Pratiquem bastante com as atividades no AVA, nos encontros presenciais, em casa, nos plantões. Olha a responsabilidade. Forte abraço e até mais.